Amigos seguidores do podcast Pode Printar, tudo bem? Hoje o programa é muito especial, é aqui em Cuiabá. Recebo a história viva de Mato Grosso aqui comigo, o deputado Júlio José de Campos. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus. Falar um pouquinho antes da gente começar dos nossos parceiros do programa, falar das empresas Esquinão Auto Center aí de Cáceres, Palácio das Tintas, a Dairy Beauty Center, a Excelência Distribuidora de Bebidas, a Gi Espaço Terapêutico, a Pastelaria Maria Luísa, a Lord Story, ao nosso companheiro Uber Gustavo, que faz todo dia o trajeto Cáceres-Cuiabá, a Contatos Comunicação Visual, a Capivara Gourmet, o Riviera Pantanal Hotel, e também falar aqui da nossa Barraca Tradição, atendendo às 24 horas por dia ali na Praça da Feira. Deputado, eu falei que ia entrevistar o senhor para algumas pessoas, muita gente falava assim, entrevista o deputado Júlio Campos, entrevista o deputado Júlio Campos. Para quem não conhece o senhor, olha para essa câmera, quem que é Júlio José de Campos em apertada síntese? Júlio Campos é mato-grossense de Várzea Grande, 77 anos de idade, é engenheiro agrônomo, empresário e corretor de imóveis, e hoje já foi tudo em Mato Grosso, foi prefeito de Várzea Grande, deputado federal por 3 mandatos, senador da República, governador do estado de Mato Grosso e hoje exercendo o mandato de deputado estadual, representando todos os 139 municípios de Mato Grosso onde fui votado, entre os quais o município de Cáceres, onde recebi uma boa votação na eleição de 2022. O deputado Júlio Campos, ele tem 4 filhos. 4 filhos, Laura, Consuelo, Júlio Neto e Silvia, agora 6 netos, e sou viúvo da professora Isabel Coelho Pinto de Campos, que faleceu há 10 anos atrás, né? Vítima do câncer. Quantos netos? 6 netos. 6 netos. Certo. Muita gente perguntando aqui, o senhor nasceu em Várzea Grande? Várzea Grandense, autêntico, no tempo que era terceiro distrito de Cuiabá. Certo. E que ano que era isso? 1946, há 77 anos atrás. O pai do senhor foi político? Papai foi prefeito de Várzea Grande 2 vezes, vereador e líder empresarial, né? Era mais empresário que político. Exerceu a política por contingência. A minha mãe é livramentense, Dona Amália Curvo de Campos, quer dizer, o senhor Júlio casou com Dona Amália em 1944 e depois, em 1949, quando surgiu o município de Várzea Grande, ele foi um dos batalhadores pela emancipação do distrito de Várzea Grande, que era do distrito de Cuiabá, e candidatou-se, foi o mais votado vereador na primeira legislatura, em seguida foi prefeito por 2 vezes e sempre participou da política mato-grossense, presidindo o antigo PSD e depois a Arena, e em seguida PDS e PFL. E como que o senhor sempre gostou de política? Desde criança, já nasci na política, né? Minha casa era onde recebia, o meu pai era presidente do partido, e recebia Filinto Miller, Ponce de Arruda, Rachid Mamed, Dr. Pen Moraes Gomes, e éramos assim bastante atuantes. Eu já acompanhava de perto a sua atuação política e acompanhava ele em todas as atividades políticas que ele participava, comícios, inauguração de obras, enfim, já nasci político, né? Por isso estou até hoje na política, desde os 25 anos de idade até agora, 77. Como que o senhor conheceu a Dona Isabel? O pessoal perguntou. Dona Isabel, conheci Dona Isabel, porque Isabel é cuiabana, professora, e quando fui prefeito de Várzea Grande, eu pedi ao então governador José Fragelli que me cedesse alguns técnicos do estado para servir o meu secretariado. Queria renovar Várzea Grande, queria inovar, e o doutor Fragelli mandou procurar o secretário de Educação da época, professor Joaquim Viana, e ele disse, eu vou lhe dar a melhor quadro de professores competentes que eu tenho aqui para ser sua secretária de Educação. O senhor já era prefeito? Prefeito eleito. Prefeito de Várzea Grande. Prefeito de Isso Várzea era que Grande, ano? 73. Foi sua primeira eleição? Primeira eleição com 25 anos de idade. Foi o mais jovem prefeito do Brasil. 23 anos de idade? 25. 25. A idade mínima permitida pela Constituição. Certo. E antes disso o senhor foi morar em Cáceres? Antes disso eu era engenheiro da Codemate. Você conheceu o Canelas lá? Eu formei em 69, engenheiro agrônomo pela Unesp de São Paulo, no campo de Jabuticabal, e após concluir meu curso, vim para Mato Grosso,
fui contratado pela Codemate para ir fazer o projeto de colonização, trabalhar no projeto de colonização de Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, aquela região oeste de Mato Grosso. E o nosso chefe da Codemate, do setor de colonização, era o então colonizador José Benedito Canelas, que depois foi deputado, era vereador em Cáceres, depois foi deputado estadual, deputado federal e senador da República. Na época nós chegamos em Cáceres, nós tínhamos um escritório ali em Cáceres, da Codemate, o chefe do escritório era o coronel Darcy, né, um grande militar reformado que chefiava o escritório da Codemate. Eu morava ali na rua 13 de junho, eu acho, ao lado da casa da Dona Ida, famosa Dona Ida, né, que de bastante família tradicional cacerense. E fiquei amizade logo que cheguei em casa com os políticos da época de casa, doutor José Monteiro, era médico, prefeito de Cáceres da época. Isso na década de 60. Na década de 70. 70, isso. 72, 71, 72, 70. Doutor José Monteiro, Hernani Martins, que eram os políticos mais importantes de Cáceres, já tinha alguns destacando, como Ayrton Montec, o Ayrton também, do cartório, o que foi deputado estadual, né, também por Cáceres, Ayrton Reis, enfim, já tinha o Zé Fon, tinha também o Juraci Marcelino, né? Então, como naquela época a Câmara de Cáceres tinha a maioria dos vereadores representando as glebas que falava, que era representante de Mirassol, de Quatro Marcos, de Araputanga. Tudo era Cáceres. Tudo era Cáceres. Cáceres era um município que ia até próximo a Vila Bela. Quer dizer, fazia divisa com Vila Bela. Não tinha ainda Ponte de Lacerda. Não tinha, né? Depois que emancipou, no decorrer disso emancipou vários, cada um virou cidade, né? Alguns deles até criados por mim quando governador, como eu acredito que foi emancipado no meu governo também a Araputanga, Reserva, Indiavaí, tantos municípios. O município foi criado por mim depois de ser governador do estado. E, por exemplo, nessa época Cáceres, por isso que eu falo que Cáceres, deputado, ela tem 90 mil habitantes, 100 mil habitantes há muitos anos, porque muitas cidades foram emancipando. Sim, então, hoje a população de Cáceres seria 300 mil habitantes. Se fosse uma cidade só. Se não tivesse emancipado esses distritos todos que cresceram e tornaram cidade, Mirassol, Quatro Marcos, assim por diante. Então o senhor mora em Cáceres quantos anos? 4? Morei em Cáceres 3 anos. 3 anos. Vim de Cáceres para ser prefeito de Vaza Grande. E você disputou com quem? Pela Arena. A prefeitura de Vaza Grande eu disputei com o Rubens dos Santos. Era presidente do Clube Esportivo Operário, empresário, um cidadão de muito prestígio popular, porque ele comandava o Operário, que é o clube esportivo de futebol mais importante da cidade. Foi a eleição pela Arena, com 12 candidatos da Arena, eu e o Rubens dos Santos, e um do MDB, o Almerindo Costa. Fomos 3 candidatos. Eu fui o mais votado, com 60% aproximadamente, 55%, 60% dos votos. Ganhei por uma diferença de 2.002 votos de frente, uma eleição que votou aproximadamente 8 mil e poucos, 8.500 eleitores. Isso era em que ano? 1972, 15 de novembro de 72. E como que foi essa construção? Porque o senhor estava morando em Cáceres, e como que viu Meu pai tinha sido prefeito 2 vezes de Vaza Grande, era o chefe político do antigo PSD, depois da Arena 2, né? Então, quando eu formei engenheiro, o pessoal já queria, né, renovar, e foi lembrado o meu nome. O governador José Fragelli entusiasmou com a possível candidatura minha, né, me ajudou a se eleger prefeito de Vaza Grande. Então foi uma eleição quase natural. Escolhi uma vice, uma mulher, pela primeira vez uma mulher foi vice-prefeito em Vaza Grande, a dona Josefina Cruz Coelho, era uma bancária do Banco da Amazônia, e fiz uma gestão revolucionária, porque na época eu transformei Vaza Grande numa cidade cerrado, uma cidade dormitório de Cuiabá, na capital industrial de Mato Grosso. Mas o que quer dizer isso? Consegui trazer a Sadia Oeste, a Refrigerante Noroeste, que é a fábrica da Coca-Cola. A Sadia Oeste é uma frigorífico. Na época iniciou com 1.200 empregos diários. Hoje tem 3.000 empregados diários, 3 turnos. A Coca-Cola, não tinha fabricação de Coca-Cola em Mato Grosso. A Coca-Cola vinha de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande ou de Bauru. E aí nós fizemos uma fábrica da Coca-Cola e levamos a indústrias madeireiras, transformamos Vaza Grande. Vaza Grande saiu de
20 mil habitantes para 40 mil habitantes em 4, 5 anos, Basicamente. graças a essa política de criação de emprego e rendas. Além disso, fizemos a duplicação da Avenida da FEB, ligando a Ponte Júlio Miller até o aeroporto Marechal Rondão. Abrimos a Avenida Filinto Miller, que não tinha. Quer dizer, fizemos uma revolução. Criamos o bairro Cristo Rei, o bairro Mapim. Vaza Grande realmente sofreu uma evolução muito grande, que eu, em seguida, saí da prefeitura de Vaza Grande e fui eleito o deputado federal mais votado da história de Mato Grosso. Quantos votos Em 1978. Naquela época, fiz 40 mil votos em 210 mil votantes. 20% dos votos de federal. O senador elegeu com 50 e poucos mil votos, o senador voou. Entendi. Quer dizer, então eu já fui. Mas a sua primeira porque eleição... me credenciou daí há 4 anos na primeira eleição direta a ser o governador eleito. A sua primeira eleição foi em 72. 72. 72, o senhor foi prefeito de Prefeito Vaza da Grande. Grande. 78, deputado federal. Em 68, foi morar em Cáceres. Eu fui morar em Cáceres, 69. 69 foi morar em Cáceres. Formei e fui E para casa. nesse momento, o senador Jaime não era político ainda. O senador Jaime estava ainda tomando conta. Meu pai era comerciante forte. Tinha Como que era o nome da Futurista. empresa aqui? A Futurista. O maior comércio atacadista de Cuiabá era do meu pai. Nós tínhamos a sede na 24 de outubro e o depósito grande na Avenida Febre, em Vaza Grande, ali ao lado da Casa Domingos hoje. Tudo era nosso, aqueles depósitos lá. Quer dizer, então, realmente, meu pai já era um cara economicamente muito consolidado e o Jaime era o gerente geral da empresa de meu pai. E o Jaime sempre gostou de política? Não, ele O senhor foi influenciou? eventualmente, quando chegou em 82, que eu saí com 35 anos de idade, fui escolhido candidato a governador pelo PDS, para suceder o governador Frederico Campos, pelo então partido PDS, eu tinha que coincidiu com as eleições municipais. Os municípios eleger prefeitos e vereadores junto com a eleição de governador. O que ocorreu? Nós, então, na última hora, não achávamos um bom candidato a prefeito, surgiu o nome de Jaime Campos. E aí foi eleito no mesmo dia, 15 de novembro de 1982, Júlio Campos eleito governador do estado e Jaime Campos eleito prefeito municipal de Vaza Grande. Certo. Então, em 72 foi a sua primeira eleição, prefeito de Vaza Grande, certo? Sim. 74 a segunda? Não, 78, deputado federal. 82, governador do estado. Essa em 78 que foi junto com o Canelas? Junto com o Canelas. Canela foi senadora, foi 2 senadores que eleitos, Ele Canelas, Filito. ele e Vicente Voolo. Vicente Voolo. Filito já tinha morrido. Filito morreu em 73. Mato Grosso dividiu em 77, em 78 houve uma eleição geral. Uma vaga de senador seria senador biônico. O escolhido foi Gastão Miller, sobrinho do senador Filinto Miller, e os 2 eleitos pelo voto popular foi Benedito Canelas e Vicente Voolo da Arena 2, né? Que era a época da sublegenda. A cada partido, a Arena e MDB, podia lançar 3 candidatos aos cargos majoritários. Nós lançamos 2 candidatos. Lançamos o Benedito Canelas para a vaga 1, que disputou e ganhou de Garcia Neto a eleição, e Vicente Voolo a vaga 2, que ganhou a eleição do Padre Pombo. Mas por que você fala ganhou? Porque eram disputas separadas? Tipo, a vaga, cada um era uma vaga. Você podia se inscrever e escolher seu adversário. Não Não é como hoje que é geral. São 10 candidatos ao Senado, mas 2. Você disputava. Porque foi uma eleição surgindo porque o Estado dividiu. E o senador que estava no mandato, Mendes Canale, que tinha sido eleito em 74, ficou para Mato Grosso do Sul. ele optou por continuar seu mandato como representante de Mato Grosso do Sul, porque ele era um ex-prefeito de Campo Grande. E o Gastão Miller, ele foi biônico. Biônico, 8 anos, Canelas, a vaga 1 era 8 anos, a vaga 2, 4 anos. Quem que indicava nessa presidente? Não, o biônico era eleito pela Assembleia Legislativa. Claro que a escolha vinha de Brasília e a Assembleia, você disputava o voto dos deputados estaduais. O Gastão disputou a cadeira pela Assembleia e foi eleito. Teve adversário? Não teve adversário, porque a Arena era muito forte. O MDB tinha 2 ou 3 deputados estaduais. Nessa época era bipartidarismo? Bipartidarismo. Mas por que o senhor falou do PSD? Antes não era? Antes não, antes era o regime militar. 64, Não extinguiu os partidos, João né? Goulart deposto, na primeira eleição de 65 ainda foi geral. Como resultado da eleição de 65, o PSD, que não era um partido que os militares gostavam porque era o partido do Juscelino, do Tancredo Neves, do Ulisses Guimarães, das grandes figuras do país,
eles resolveram extinguir os partidos. Acabou o PSD, UDN, PTB, PSP. Bipartidarismo. Foi, e virou bipartidarismo. Arena e MDB. E aí, para não ficar muito, que era muito forte, eles abriram a tal da sublegenda. Dos dois partidos, cada partido podia lançar 3 candidatos. A sublegenda 1, sublegenda 2, sublegenda 3. Como aqui em Mato Grosso, nós, por pressão de Filito Miller, por pressão dos nossos líderes maiores, optamos em também entrar na Arena. Aí ficou a Arena 1, que era o grupo da UDN, Fernando Corrêa da Costa, Garcia Neto, Vilas Boas, todo na Arena 1, e a Arena 2, a turma do PSD. Emanuel Pinheiro, Benedito Canelas, Pedro Cian, Júlio Campos, Filito Miller, Ponce de Arruda, Achille Mamede. O PDS era uma sublegenda? Não, não tinha sublegenda, Arena 1 e Arena 2. Certo. Depois acabou a Arena 1, Arena e o MDB, criou-se novos partidos. Sim, isso foi aí surgiu, já em 69, isso foi no Geisel, já no governo Geisel, isso foi no Geisel. Com a abertura política, houve anistia geral, houve uma punição muito grande de políticos em 1964, 65, 69, no regime militar. Eles caçavam o mandato do político que não era ligado a eles por 10 anos. E aí foi o AI-5, né? O AI-5, mais duro. Meio duro. Era de chumbo em termos políticos. O que aconteceu? Quando começou a abertura lenta e gradual no governo Geisel, de 79 para 74 para frente, houve abertura para a criação de novos partidos. Aí criou-se o PDT de Brizola, o PTB de Ivete Vargas, o PDS do João Figueiredo. O DN? Não. O DN foi depois. Não, o DN não existe mais. O DN acabou, extinguiu. Foi MDB, PP, vários partidos. O DN foi extinto em 64. O né? PT não. O PT criou-se nessa época, da abertura política. Certo. O senhor fez um ato aqui o senhor, sei que o senhor é cuiabano, da região de Cuiabá, então aqui pão de queijo e um bolo de arroz para o senhor. Você fez um ato aqui na Assembleia sobre Filito Miller, certo? Como que foi isso? O senhor acha que tem uma polêmica quanto à biografia dele? Uma injustiça? O senador Filito Miller foi o político mais injustiçado no Brasil. Por quê? Ele foi chefe de polícia, como fosse hoje o diretor da Polícia Federal. Do Getúlio Vargas. Do Getúlio Vargas. E o regime Vargas foi um regime ditatorial. O Vargas extinguiu os partidos políticos, caçou o Congresso Nacional e nomeou os interventores nos estados. Quer dizer, então o resultado. O Filito tinha que cumprir os papéis, né, como a Polícia Federal é hoje, né? De ir para a casa do sujeito, prende, investiga, faz inquérito, processa. Seria o ministro da Justiça hoje? É subordinado ao Ministério da Justiça, né? Certo. O ministro da Justiça era o Vicente Hall, era o jurista famoso. O Getúlio Vargas nomeou o Filito. Filito Miller era homem de confiança, porque Filito já tinha participado do movimento revolucionário dele e ajudou ele a chegar a presidente em 1930. Quer dizer, logo... Na Revolução de 30. Na Revolução de 30, o Filito era capitão da polícia, do Exército Brasileiro, e foi um dos que era contra o regime que estava implantado. E Mato Grossense. Cuiabano. A família dele é tradicional, é dona de Mato Grosso há 200 anos. O senhor sabe como que Getúlio conheceu ele? O Getúlio conheceu ele através do... Ele é muito ligado ao cidadão que é amigo, um gaúcho, que foi colega de turma, Alberto, não sei o que lá, que enturmou ele em 22, 26, 20, 30, antes do Getúlio pensar em ser presidente. Getúlio foi o presidente porque ele perdeu a eleição em 1930, né, para o Júlio Miller? Não, o Preste. O Preste não Carlos Preste, né? Luiz Carlos Preste, Júlio mas Preste. Júlio Preste. O seu xará. Meu xará, que era governador de São Paulo, né? E aí, com leite, quebraram a facção. Aí modificou. E daí o Filito foi muito injustiçado, muitos dizendo que ele prendeu Olga, aquela coisa toda que a imprensa já divulgou e que agora esse livro, que está até aí, que eu tenho aqui no meu gabinete, desmente todos esses fatos, dizendo que ele apenas cumpriu uma ordem do Supremo Tribunal. A Olga foi uma mulher que era revolucionária e agitadora lá na Alemanha. Veio para o Brasil, montou uma célula junto com o Luiz Carlos Prestes também para fazer movimento revolucionário. E aí
o governo alemão solicitou ao governo brasileiro a sua extradição. O Getúlio Vargas, como presidente até certo ponto liberal, em vez de decidir, eu vou decidir, mandou o caso para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que estava funcionando legalmente naquela época, era uma ditadura, mas que tinha o Poder Judiciário. Né? Não tinha, o Poder Judiciário funcionava normalmente. Deu autorização, o Vicente Raul fez um decreto, assinado pelo Getúlio, mandando a polícia cumprir a decisão do Supremo, que era extraditar a Olga Benário para a Alemanha. E o Filipe ficou com a fama. Ele ficou com a fama. Mas isso aí é coisa de que só o livro pode contestar, né? Já está aí contestado. Certo. E a sua eleição para governador em 82, o senhor considera, foi uma das eleições mais duras que o senhor já disputou? Uma eleição muito difícil porque o regime militar deu a abertura política da eleição direta, através do presidente João Figueiredo, que foi um homem democrata, que entendeu que tinha que acabar com... tinha que dar anistia para todo mundo, voltar às eleições diretas no país, essa coisa toda. Embora pressionado por um segmento do Exército contra essa atitude, contra essa abertura muito rápida do regime militar, ele decretou a eleição e eu fui candidato e já estava no desgaste, né, da arena, né, que virou o PDS, né, e o governador de Mato Grosso, então governador, foi o último governador biônico, Frederico Campos, foi nomeado em 4 anos antes, e eu, muito jovem, lancei candidato pelo PDS. Você enfrentou o Padre Pombo. Padre Raimundo Pombo, que era na eleição anterior, na eleição de 78, quando houve a divisão do Estado, ele foi candidato único do MDB, foi o mais votado individualmente, né? Mas como o que ocorreu? Mas como o PDS, né, tinha lançado, sob legenda, 3 candidatos para a vaga 2. A vaga 2 que o Vô disputou pela coligação do PDS. Vicente Volo, Bento Porto e Nunes Rocha. Joaquim Nunes Rocha. Somando o voto do Volo, 50 e poucos mil votos. Voto do Bento Porto, 52 mil votos. E voto do Rochinha, 50 mil votos, teve 160 mil votos. E o padre Pombo, individualmente, teve 130 mil votos. Por que ele ficou tão conhecido, esse padre? Por que ele ficou tão forte? Porque ele foi diretor do Colégio Salesiano, educou toda a geração nossa, fomos educados sob o comando do padre Pombo no Colégio Salesiano São Gonçalo. Eu fui aluno dele, ele foi meu diretor, meu professor, era um homem muito inteligente e que tinha seus méritos intelectuais, era membro da Academia Mato Grossense de Letras e era corumbaense, destemido, sempre tomou posições. Quando veio a divisão do Estado, ele liderou o antidivisionismo. Ele fez uma campanha contrária à divisão do Estado. E ele ficou muito querido porque Mato Grosso era contra a divisão. Cuiabá, Vaza Grande, Livramento, Cáceres, Poconé, Diamantino, todo o Mato Grosso atual era contra a divisão da Lei Complementar 3177. E ele liderou o movimento contra essa divisão. Ele ficou muito conhecido. Ele ficou muito conhecido. Por que era contra a divisão? Porque ele achava que ele era de Corumbá e não queria que Corumbá ficasse para Campo Grande, que nunca tiveram afinidade. Corumbá e Campo Grande são 2 gerações diferentes. Entendi. E para quem tem interesse sobre o Filinto Miller, está aqui o livro que o deputado disse, tá? Uhum. Filinto Miller, a verdade por trás da mentira. É verdade. João Carlos Vicente Ferreira. Uhum. Diga uma coisa aqui pra gente. Vamos chegar ao governo do Estado, falar de obras, vamos chegar. Passado. Essa eleição do Padre Pombo, não existia segundo turno, não tem então? Não. Eu estou depois agora. Certo. Aí o senhor toma posse em 82. Sim, fiz o maior governo da história de Mato Grosso. Cássio, você tem a estrada asfaltada, Deva Canelas como senador e a Júlio Campos como governador. Foi nós que brigamos com o presidente Figueiredo para fazer o desvio do asfalto. O asfalto da BR 364, que é a antiga BR-29, era por Diamantino, né? Para chegar até Porto Velho. O Canelas brigou e nós brigamos que o asfalto fosse por Cáceres. Passou ali, aí virou 174.
Sai de Cuiabá, passa em Cáceres e vai para Comodoro e vai para Porto Velho. Nós mudamos o traçado para beneficiar a região de Cáceres, que era isolada de Mato Grosso. E essa gestão sua, o orçamento era bem pequeno do estado até então, Muito né? pequeno. A Mato Grosso tinha 1.200.000 habitantes. Mato Grosso produzia 1 milhão de toneladas de grãos. Hoje o Mato Grosso tem 3.600.000 habitantes. Produz 100 milhões de toneladas de grão. Então imagina a diferença que era. Se eu fosse governador de Mato Grosso, eu já teria asfaltado até Santa Cruz da Sierra. E dizer o seguinte pro senhor, em 80, essa eleição do Padre Pombo, o senhor achou que ganhava essa eleição? Sempre, nunca perdi. Ganhei do primeiro até o último dia da apuração. Naquele tempo a apuração durava 10 dias, né? Que era urna por urna, voto por voto. Ganhei em toda a região do estado. Todas as regiões o senhor ganhou. Bom, foi 15 mil votos de diferença. Votaram menos de 500 mil eleitores, né? O senhor era da Arena aí, do PDS. Não, PDS. E ele? O MDB. MDB. Aí o senhor sai do governo, o senhor continua na política? Claro, saí do governo. Fiz um governo maravilhoso em termos de desenvolvimento econômico e social. Quem era seu vice? Fui o Vilmar Pérez de Farias, ex-prefeito de Barra do Garça. É um político muito atuante lá na região do Araguaia. Tinha sido prefeito já 2 vezes em Barra do Garças. É um cara assim que tinha bastante prestígio do Araguaia. Onde o MDB era muito forte e eu consegui trazer o vice, ele era ex-MDB, veio para o nosso lado e foi meu vice-governador e conseguiu ganharmos na região do Araguaia as eleições do padre Raimundo Pombo, porque Araguaia tinha muita influência do MDB de Goiás, né? Era o Pedro Ludovico, Írio Rezende, Mauro Borges e tantas lideranças expressivas que Goiás influenciava muito aquela região, que lá não tinha ligação nenhuma com Mato Grosso. Lá era mais Goiás do que Mato Grosso. E eu consegui trazer o Araguaia, trazendo político do Araguaia para compor o governo e asfaltando a BR-070. 500 quilômetros de Cuiabá até Barra do Garça, Júlio Campos fez em 3 anos, 4 anos de governo. E isso, o senhor termina o mandato de governador, quem sucede o senhor? Não, Vilmar Pérez assunto que eu desincompatibilizei para concorrer à Câmara dos Deputados, à Assembleia Nacional Constituinte. Saí do governo, fui deputado federal constituinte, com Ulisses Guimarães, com as grandes figuras desse país. Fiz a Constituição de 88, em 90 eu fui candidato a senador e meu irmão Jaime Campos governador. No mesmo dia, Dona Mari Sofiotti teve 2 filhos eleitos, um governador e outro senador. Nunca na história de Mato Grosso ou do Brasil aconteceu isso. Nós somos o único. Meus pais têm o privilégio de ter, num dia só, eleito um filho governador ou senador. Isso não aconteceu na história brasileira. Ao que o senhor atribui esse sucesso? Ao trabalho, a lealdade, o companheirismo, a amizade. Nós somos políticos diferentes. Hoje, posso dizer até a moda antiga, que nós valorizamos o companheiro, o correligionário. Há uma frase histórica de Júlio Campos na política do Mato Grosso, ou, como diz, da família Campos: companheiro dos campos não fica na beira da estrada pedindo carona. Eu nunca deixei um companheiro passar necessidade. Eu nunca deixei um companheiro ter problemas que eu pudesse resolver. Eu e o Jaime Campos, 90% do que assisto não sabe quem que é o Pai do Povo. Rodando. Eu sabia. Deputado, já vamos caminhar agora para a gente falar um pouco da atualidade, mas só fala uma coisa aqui que me mandaram perguntar para o senhor. Perguntaram o seguinte para o senhor. Como foi essa história famosa que tem da polêmica da banana? Assim, Isso é importante dizer. veja bem, na campanha de 85, a primeira eleição direta para prefeito da capital, eu lancei como candidato a prefeito de Cuiabá, o meu secretário de saúde e ex-reitor da Universidade Federal, professor Gabriel Luiz Neves. Uma enciclopédia, um médico respeitado em Cuiabá, até hoje está vivo e muito amigo do governador Pedro Pedrociano. O prefeito de Cuiabá. Prefeito de Cuiabá, primeira eleição. Ele enfrentou O quem? prefeito era nomeado, Dante de Oliveira. E já era homem das diretas já, deputado federal das diretas já, essa coisa toda. Já tinha apresentado o projeto, já estava famoso. Uma eleição dramática. A emenda que foi derrotada, né? O que ocorreu? A residência oficial dos governadores, que hoje é o museu, ali da Barão do Melgaço, tinha apenas uma cerquinha muito simples. Numa das carreatas que o Dante fez, alguém da comitiva dele, para me
gozar, como diz o termo, né? Humilhar. Jogou 2 ou 3 cachos de banana, porque eu sou pago banana, eu sou livramentense, não sei se você sabe, a minha origem é Livramento. Nós somos pago banana e com muita honra, né? Jogaram banana. Jogaram cacho de banana dentro da residência. À noite, eu fui para um debate na televisão TV Brasil O Oeste. senhor era governador, né? Era governador, que não era minha ainda, era do grupo Anache, de Corumbá. O jornalista Mauro Cid fez um debate e me entrevistou e falou assim: o que o senhor achou dessa manifestação hoje do MDB, da campanha do Dante, jogando aqueles cachos de banana dentro da residência dos governadores? Aí eu devolvi, falei: ó, banana eu vou mandar para o Dante agora, o Dante do Oliveira e para o MDB agora. Quer dizer, aí fizeram a versão de que foi para professores. É mentira. Nunca houve isso, né, de dar banana. Eu dei a banana para o Dante do Oliveira e para os professores, para os políticos do MDB da época. Para os professores. Foi aquela caneta. Mostrei a caneta, a mesma caneta que promove, porque eu tinha feito uma solenidade 2 dias antes, promovendo todos os professores de classe e nível, aumentando a despesa do Estado em 20%, por exemplo. Mas, como atendendo ao pedido do então deputado Oscar Ribeiro, que era líder do meu governo e era professor e defensor da classe da categoria, e da minha mulher, Dona Isabel, que era professora, minha cunhada era professora também, a professora Maria das Graças, foi secretária de Educação, eu fiz um aumento, e 2 dias depois, a professora Ana Senhorinha, que era presidente da AMPP, Associação Mato Grossense dos Professores, e não era Sintep ainda, não tinha essa figura, era um Sintep, mas era uma associação, não era um sindicato. Era menor. Era menor. Começou uma greve pedindo mais aumento para determinada categoria. Eu fiquei muito chateado e mostrei, falei realmente, olha, a caneta que promove, que dá aumento, é a mesma que demite. É que exonera, né? E mandei exonerá-la mesmo. Demiti ela e todos os membros da associação, os grevistas. Acabou a greve em 24 horas. Porque o poder, você não pode mostrar fraqueza. O poder tem que ser exercido. A lei não permitia a greve, né? Então nós cumprimos a lei. Mas a gente acabou de dar um aumento. 2 dias depois. E eles queriam mais. Não queria para determinada categoria lá. Interesses escusos das categorias, né? Certo. E aí perguntaram aqui também, o senhor tem um jingle de campanha que é muito famoso de 98, né? É o Júlio. Júlio, Júlio, homem de grande valor. Sim, até hoje é cantado em prosas e versos por todo o Mato Grosso. Por incrível que pareça, agora, poucos dias atrás, eu fui à Barra do Garças e com uma missão particular, não foi nem política. Ao chegar lá, tinha uma loja, no fim do ano, véspera de Natal, tinha uma bandinha de música na porta de uma loja tocando para chamar os clientes para vender presente no Natal. Quando o rapaz da banda viu eu descer no cartório ao lado da loja, ele falou: o governador Júlio Campos executou o hino. Júlio. Daí a pouco estavam várias pessoas cantando, eu fui obrigado a ir lá para dentro da loja, né? A cumprimentar o pessoal, e terminou que a minha viagem atrasou. Fui obrigado a ficar almoçando em Barra do Garças, porque foi tanta gente que chegou para me cumprimentar. Quer dizer, então, sinal que essa música pegou e enraizou no cérebro e no coração do povo de Mato Grosso. Com certeza. Marcou época, né? Ah, sem dúvida. Falando de atualidade, como é que o senhor... Em 2022 o senhor disputou a eleição de deputado estadual? Sim, antes eu fui senador, Uhum. 90, Jaime governador. Depois do Senado, eu fui para o Tribunal de Contas. Fui conselheiro, fiquei no Tribunal de Contas 6 anos, aposentei em 2008 e retornei para a Câmara Federal em 2010 para um novo mandato junto com a Dilma Rousseff, presidente da República. Uma gestão horrorosa, difícil. Dilma é uma mulher complicada, apolítica, estranha, totalmente diferente do Lula, né? O Lula é habilidoso, é político, trata bem as pessoas. A Dilma era uma anta. O senhor aposentou do TSE prematuramente? Não, prematuramente não, tinha tempo. Eu tinha 37 anos de serviço público, né? E já 60 anos de idade, 65 anos de idade. E a experiência no TSE foi boa? Foi boa, foi uma passagem muito boa. Eu acho que eu colaborei com o que eu pude desses 6 anos que fiquei lá. Mas eu acho que já tinha a pressão para me sair do tribunal era muito grande. Para disputar a eleição. Porque o pessoal queria a minha volta para a política, né? Aí eu voltei para o mandato de deputado federal, fui o mais votado em
no ano 2010, Uhum. né? O governador eleito foi o Sival Barbosa, eu fui para Brasília, né? Como eu e o Nilson Leitão, pela oposição, na chapa do Wilson Você estava Santos. conhecendo o Wilson, isso. A chapa do Wilson Santos, né? E depois, quando terminou meu mandato, nesse período que eu estava em Brasília, eu descobri que estava com uma cirrose hepática em grau já bastante avançado e que tinha que fazer transplante de fígado. Graças a Deus, em 2015, eu parei, resolvi não disputar mais a eleição e cuidar da minha saúde. Entrei na fila de transplante de fígado e fui agraciado, obrigado Jesus por isso, em 2017, 2 anos depois, com um novo fígado no Ceará. Fui para Fortaleza, lá fiquei durante um período, aguardando ser transplantado, fiz o transplante, fiquei mais uns dias lá recuperando e só voltei em maio. Eu fui em janeiro, voltei em maio do Ceará, já transplantado, e o transplante foi um sucesso total. Aquele Júlio Campos, que estava pesando 62 quilos, Eu vi foto do senhor. muito acabado, já com o pé na cova, os meus adversários já estavam comemorando. Falei, esse já morreu, já foi embora, menos um concorrente. Levaram uma surpresa. Foi um sucesso total, né? Sucesso. Quando voltei transplantado, hoje estou com 80 quilos, bem recuperado, saúde de garoto, 77 anos, com um pique de um garoto de 60 anos, né? E pronto, voltei a disputar uma eleição de deputado estadual, porque eu falei, não quero mais ir para Brasília. Eu tinha casa em Brasília, no Lago Sul, meus filhos estudaram todo em Brasília, gosto de Brasília, tenho até um dever de gratidão com Brasília, porque vivi uns momentos maravilhosos com a minha família, com Dona Isabel, com meus filhos, criamos todos eles em Brasília, desde o primário até a universidade. Morei 22 anos em Brasília. Então, quer dizer, tem uma ligação fraternal com o Brasil. Mas desta vez não queria mais, porque meus negócios empresariais estão todos em Cuiabá, meus filhos todos vieram para Cuiabá, casaram por aqui, então está todo mundo organizado em Cuiabá. Falei, não quero mais ir para Brasília, ser deputado federal, senador. Eu prefiro ser deputado estadual. Saí candidato a deputado estadual, numa eleição difícil, enfrentando todos os atuais deputados que eram candidatos à reeleição, com a estrutura que tinha. Mesmo assim, ainda fui o 9º mais votado deputado estadual de Mato Grosso, recebendo quase 34 mil votos em todos os municípios, em especial aqui na Baixada Cuiabana, onde tive mais de 20 mil votos de Cuiabá e Vazia Grande. Mandaram uma pergunta aqui sobre o seguinte, tem uma história do senhor, alguma polêmica relacionada a manga, uma coisa assim? Manga? Que o senhor uma vez brigou, mandou o pessoal comer manga, não tem nada a ver isso? Não, deve ser com o Wilson Santos que mandou chupa essa manga, né? Isso, pode ter sido isso. Não foi comigo, não. Entendi. O senhor quase virou presidente do Brasil? Essa Isso é uma história até interessante. interessante. Como é que foi? Eu era deputado federal constituinte em Brasília, né? Representando Mato Grosso após ser governador do estado, e sou compadre do famoso Paulo Salim Maluf, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, deputado federal. É vivo, né? Está vivo, com 93 anos. Mas já está fora da política. Já está bem baleado. E aí, o Fernando Collor de Mello, governador das Alagoas, queria ser candidato a presidente da República, estava montando um projeto político para ser presidente. E ele era uma zebra, né? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava, 2% da pesquisa, né? O que ocorreu? Os amigos lá ligados ao Fernando Collor deram uma ideia para ele. Escolha um vice, jovem, da região, né, que está em desenvolvimento, que é o Centro-Oeste, e alguém que traga o apoio do Maluf, lá em São Paulo, para você. E o nome ideal é Júlio Campos. Ele é compadre do Paulo Maluf. Quem que sugeriu isso? Foi a equipe alagoana que estava no projeto, que eram meus colegas de Câmara Federal. O senhor era constituinte, certo? Vários deputados federal, entre o caso o deputado do Acre, o Tarciso, o deputado Alagoas, o Bulhões, vários parlamentares. Certo. E conviviam comigo e falaram, olha, o Júlio Campos é compadre do Paulo Maluf. É o único governador que não traiu o Maluf. Na sucessão do presidente Figueiredo, houve uma disputa muito grande no colégio eleitoral. Primeiro na convenção do partido, disputou Mário Andreasa e Paulo Maluf para ser o candidato do PDS a presidente.
Ganhou a convenção Paulo Maluf. Foi uma surra Que era o também, padrinho, né? que é padrinho da minha filha Silvia, da caçula. Silva Campos é homenagem É a esposa dele, à né? dona Silvia Campos. O Esposa nome dele. dela, ele que escolheu o nome. Silvia Maluf. Se for mulher, vai chamar Silvia. Se for papa, se for homem, vai chamar Paulo. Era meu compadre. E aí, o que ocorreu? Esse grupo, o Júlio Campos, também não traiu o Maluf. Ele tem um prestígio muito grande. Paulo Maluf tem uma verdadeira, como diz assim, um respeito muito grande. É o único cara que o Maluf elogia até hoje, dizendo que foi o único político brasileiro que não traiu ele. Porque realmente o Maluf ganhou do Tancredo Neves no colégio eleitoral aqui em Mato Grosso. Nós fizemos aqui. O único estado, né? O único estado que ele porque- ganhou. Foi, perdeu em tudo. Antes- O único estado que ele ganhou foi Antes o do Mato senhor Grosso. continuar, o que o senhor atribui essa vitória tão grande do Tancredo? Foi falta de articulação do Maluf? Não, sacanagem, né? Primeiro que criou-se o Frente Liberal, né? O Antônio Carlos Magalhães, aquele grupo do Andreasa, resolveu sair do partido e apoiar e indicar o Sarney de vice, lá do Tancredo, negociar. Que não aceitaram o Maluf, né? Que não aceitaram o Maluf. Perderam, mas não aceitaram o resultado da convenção. Aí resolveram fazer a traição e ir para o outro lado. Aí chamaram o senhor para falar com o Collor. Aí o Collor queria me conhecer, gostou de mim, né, veio passear aqui em Mato Grosso, levamos ele para Alta Floresta para ver aquele problema, né, do excesso de produção que estava tendo no estado, lá no Araguaia, né, em Água Boa, ali, aquela região que estava muito arroz na rua, coberto de lona. E o Collor falou, olha, lá bom você ser meu vice, né? Seria bom porque aí você traria o apoio de São Paulo para mim, através do Paulo Maluf. Mas eu falei, olha, o ideal para o vice, Mato Grosso não tem eleitor. Você tem que ter um vice do Estado forte. Por que não Márcia Kubitschek? Filha do Juscelino Kubitschek, mineira, Qual era a política? deputada federal do Distrito Federal de Brasília, né? Pai e fundador de Brasília, filha de Juscelino, mulher, você vai ser inovador. Primeira vez um presidente vai ter uma vice-mulher. Ele gostou da ideia. Ele falou, você conhece ela? Eu falei, conheço, é minha amiga. Marcamos uma visita para Márcia Kubitschek. Márcia Kubitschek nos recebeu lá pelas 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, no dia seguinte. E aí a Márcia estava numa fase depressiva da vida. Ela tinha separado do Fernando Budjones, que é o pai da Ana Cristina, que é a esposa do Paulo Otávio, ex-vice-governador, deputado federal de Brasília, um dos homens mais ricos de Brasília. A Ana Cristina filha da Márcia. Lá na casa da dona Sara Kubitschek, da Márcia, a Márcia estava bebendo muito. Estava numa fase de tomar muita talagada de uísque ainda pela manhã. Quando nós chegamos lá por volta de 10h30, Isso lá em Brasília. lá em Brasília, do Lago Sul. O senhor Fernando Eu, Collor. Fernando Collor, mais o assessor dele O Collor era deputado? Collor era governador das Alagoas. O que ocorreu? Fomos visitar a Márcia. Márcia não aceitou, porque ela estava vivendo aquele momento difícil. Dona Sara sugeriu. Já que Márcia não pode ser presidente, por que eu não convido Itamar Franco? Sara é mãe dela. Sara, mãe dela. Viúva de Juscelino. E eu, Juscelino. Estava com seus 80 anos já, né? Mas Falou. muito ativa. Certo. O Itamar era o quê? Senador da República. De Minas. De Minas. Aí saiu o Itamar, vice-presidente da República. Mas aí eu nunca sonhei com isso, porque eu ia ser senador aqui por 8 anos. E foi, Minha né? campanha está embalada para senador. O senhor acredita? Quando o senhor viu Então, como que você vai lá tocar uma eleição certa de senador? Uma aventura. Uma aventura de ser vice de uma pessoa que está com 3%. O senhor, naquele momento do Collor, o senhor achava muito difícil ele ganhar. Foi uma Ninguém zebra, né? acreditava. Foi uma zebra. Uhum. E falando agora de atualidade, como é que o senhor está vendo essa relação aqui em Cuiabá? Esse mês decide o candidato do União Brasil? Possivelmente. O governador, na última reunião que tivemos com ele no Palácio Paiaguás, semana passada, ele pediu prazo ao deputado Botelho e a todos nós que fomos acompanhar o deputado Botelho, eu, o deputado Janaíno, o deputado Márcio, o deputado Paulo Araújo, o deputado Elmar Del Bosco. Ele disse, me deu um prazo para mim ver se eu consigo uma conciliação com o Fábio Garcia para fazer um projeto único para a União Brasil, para o Botelho ser o candidato a prefeito. Se houver realmente uma resistência muito grande do deputado Fábio Garcia e dos seus familiares com relação a abrir mão desse projeto
que é justo. É válido o Fábio Garcia pretender disputar a prefeitura de Cuiabá, é natural. Né? Eu posso conciliar, se eu conseguir, e, caso contrário, eu daria a carta de alforria para você sair, você e outros quiserem sair do partido e tomar um novo rumo para a associação municipal. O senhor diria que o senhor nessa disputa, o senhor já tem alguma posição preferida, não? Não, nós aqui a Assembleia toda apoia o deputado Botelho. Não só eu, como o MDB de Janaína, o PSB de Maxi, o PP de Paulo Araújo, o PDT, enfim, até gente de outros partidos também apoia. A candidatura do Botelho é muito forte. Está hoje avaliada com mais de 30% da opinião pública. O pessoal perguntando o seguinte, como que o senhor vê esses políticos que se intitulam Nova Política? Olha, é natural, quer dizer que é nova política, mas até agora não mostraram nada disso, né? Os erros, os acertos, eu não vi. Quem é o novo político de Mato Grosso? Não, estilos diferentes, assim, mais de embate, como o Nicolas Ferreira, por exemplo, o senhor deve conhecer. E esses gurizada, né? Como ditado, quer aparecer. Põe peruca, eu nunca vi um novo político colocando peruca na cabeça, imitando o homossexual, isso é ridículo, eu acho. E o que você pensa, por exemplo, sobre novidades assim? Novo político que eu acho que presta é aquele do Rio Grande do Sul, o deputado do Novo do Rio Grande do Sul. O Marcelo. Aquele é um novo político de alto nível. E, por exemplo... Esse bolsonarista fanático como esse rapaz, faz muita palhaçada. Né? Nem segue talvez a linha do Bolsonaro. Seria parecido com a Abílio aqui. É a mesma linha. Parecido com a Abílio. E o senhor, o que o senhor pensa, por exemplo, dessas coisas, das novidades da política? Vou dar um exemplo para o senhor. Os ministros do presidente Lula saúdam o povo com boa tarde a todas, todos e todes. O senhor já ouviu isso? O que o senhor pensa disso? Ridículo. Todos. Não existe isso no dicionário brasileiro. Isso é invenção do PT. Entendi. E o senhor está gostando do governo Lula? O que o senhor está achando? Razoável. Eu acho que o primeiro ano o país terminou mais ou menos em ordem, com a economia sendo controlada, a inflação não explodiu como a gente esperava. Né? Ele tem um time muito bom na área econômica. O Haddad tem muito bom senso com a equipe dele e enturmado com o Roberto Campos, que é um expert, que é um monstro na economia mundial e na economia brasileira. Então, se eles continuarem conversando direito, controlando, não apoiar essas loucuras de gastança que o PT quer, de fazer grandes projetos, de voltar a ter inflação, gastança a perder de vista, eu acho que até o governo pode ir do bem. O senhor contou em outro programa, mandaram aqui essa pergunta. Não teve uma história que chegou um presidente do Brasil aqui uma vez em Várzea Grande, aí o senhor convenceu ele a fazer um asfalto para Mato Grosso? Não, foi a duplicação da pista. Como é que foi isso? Eu era prefeito de Várzea Grande, o governador do Mato Grosso, doutor Garcia Neto. Que ano que era isso? 1975. O senhor já era governador? Prefeito de Várzea Grande, Garcia Neto, governador do estado. Eu queria duplicar a Avenida Febre. O presidente era o presidente Ernesto Geisel. O ministro era Costa Cavalcante. Costa Cavalcante, né? Aqui o ministro Costa Cavalcante. E aí nós vínhamos do aeroporto de Várzea Grande, onde eu recebi ele. Para quem é mais jovem, o aeroporto sempre foi lá? O aeroporto sempre foi onde é hoje? O aeroporto está lá desde 1950, desde o tempo de Juscelino. Sempre foi lá? Foi lá. Não, antes era em Cuiabá, depois fez o aeroporto novo lá. Quando ele chegou foi em Várzea Grande? Foi, em 75, já é muito tempo, Várzea Grande era. Aí vocês foram receber o presidente Geisel? O presidente Geisel da vinda para cá, eu coloquei uns caminhões, derrubei o morro ali, onde está hoje aquela firma que vende automóveis bastante, né? Shopping Farm. Auto Shopping Farm. Auto Shopping Farm, ali era um morro chamado Morro Vermelho. E tinha um pó que era desses que você passava o carro, o pó subia. Ele não tinha asfalto nenhum? Não, tinha uma pista só. A pista de Cuiabá, Várzea Grande, é uma pista. Uma que vai e uma que vem? Só uma que vem. Onde tem o VLT hoje? Não tinha duas pistas, eu que fiz as duas pistas. Certo. Onde hoje tem o VLT, para o pessoal entender? Onde está passando o VLT ali em frente. Isso. O que ocorreu? Nós colocamos os caminhões da prefeitura, olha que o carro do presidente da República, quando a comitiva foi passando,
passou nas tombeiras da prefeitura, encheu de poeira, eu falei, o que é isso? E aí ele falou, presidente, eu quero fazer a duplicação da pista, não tem dinheiro. Ele mandou o ministro Costa Cavalcado do interior a ligar para o presidente do Banco da Amazônia para fazer o financiamento para a prefeitura de Vaza Grande e o governo do estado fazer a obra. Mas o que o senhor, eu não entendi, o que o senhor fez para ter a poeira? Não, eu mandei os caminhões tombeira passar, os carros da prefeitura Bem na hora. bem na hora lá para levantar aquela poeirona lá. Entendi. Uhum. Entendi. Deputado, a gente está caminhando para o encerramento, o senhor está meio corrido, imagino, né? Vamos falar de deputado estadual, rapaz. Não, sim, vamos entrar Até nisso agora agora. não falamos nada, Vamos só ver. fica conversando no passado, chega. Passado nunca mais, né? Tá, o que o futuro aguarda para Júlio José de Campos? O presente primeiro, né? Certo. Futuro, só Deus sabe. Mas o presente, nós estamos como deputado estadual. Assumimos em 1º de fevereiro do ano passado, 2023. Estamos completando um ano de mandato, agora em fevereiro. Nesse ano de mandato, eu tive a oportunidade de ser o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, a mais importante comissão técnica desta casa. Tivemos também o privilégio de ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. É uma comissão que representa a Assembleia fora do Brasil, com a relação internacional e nacional. O senhor é o presidente dela. Uhum. E, como presidente da comissão, limpamos a pauta. Nós achamos a comissão com muitos projetos, com muitas emendas, com muitos vetos a ser discutido e votado. Primeiro, nós fizemos durante os 90 primeiros dias de gestão, limpamos a pauta de tudo que tinha de atrasado para cada comissão e mandamos para o plenário para a decisão final. Depois, votamos inúmeros projetos. Hoje a Comissão de Constituição e Justiça não tem nada atrasado, está com a pauta em dias. Nós fazemos reunião às terça-feira ordinária e às quarta-feira extraordinária, quantas vezes for necessário. A minha comissão é uma comissão muito atuante, é composta pelo deputado Tiago Silva, do MDB, deputado Diego Guimarães, do PR, republicano, do deputado Dr. Eugênio, do PSB, e do deputado Coronel Eliseu Nascimento, Sargento Eliseu, e o Coronel, que eu promovi ele. A patente de deputado é de Coronel, não é de sargento. Sargento Eliseu, né, que representa o PL. Certo. E Júlio Campos, da União Brasil. O que ocorre? São as 5 bancadas que tem aqui na Assembleia, os 5 blocos, né? O que ocorre? Vários projetos foram aprovados, aprovamos lá todos os projetos referentes ao plano plurianual, a lei direito LDO, a lei orçamentária LOA, enfim, tudo passa pela comissão e tudo está sendo estudado com muita democracia. Nós damos liberdade a todos os deputados de serem relatores de matéria, não concentramos na mão de um ou de dois, todos têm a oportunidade de trabalhar, de mostrar seu trabalho. Eu acho que fizemos a nossa parte. No plenário, nós temos tido uma atuação muito grande também, apresentando inúmeros projetos de leis que transformaram em leis, e acredito que faça um bom trabalho também no interrelacionamento da Assembleia com a comunidade mato-grossense, em especial com os municípios que eu represento aqui. Já fiz inúmeras indicações de trabalho para favor da região noroeste do estado, onde eu tive bastante votação, aquela região de Colniza, Aripuanã, Cotriguaçu, aquele interiorzão lá de cima, fizemos muito trabalho, Alta Floresta, enfim, estamos bem. E também um pouco para a região oeste, temos ajudado bastante. Agora, recentemente, ainda conseguimos recursos financeiros para algumas prefeituras de todo o interior do estado, em especial aqui da Baixada Cuiabana. E também estamos assim, o nosso gabinete atua 24 horas atendendo a tudo que é possível atender de todos os interiores de Mato Grosso e da capital também, porque eu sou um autêntico representante da Baixada Cuiabana, né? Você tem ideia dos 30 e poucos mil votos que eu tive, 20 mil votos foi Cuiabá e Vaza Grande. Foi o segundo mais votado da União Brasil aqui em Cuiabá e o primeiro mais votado, o segundo mais votado da União Brasil em Vaza Grande. Quer dizer, então, temos assim, uma responsabilidade muito grande. Ontem nós falamos ao telefone com a prefeita de Cáceres, Eliene, o senhor se colocou à disposição. Logo ela vai estar aqui com o senhor para levar algumas demandas ao senhor, imagino. Eliene Liberato, né? Eliene Liberato. Liberato. Tem uma história engraçada que o senhor conta
que o senhor é um cara muito, o senhor é um homem muito acessível, né? As pessoas ligam pro senhor, o senhor sempre retorna telefone e tal. Não tinha história uma vez que uma moça estava sendo achacada lá no interior, não lembro onde, ela ligou pro senhor para pedir pro senhor ajudar ela, não teve algo assim? É uma rapariga de Camaré de Alta Floresta. Eu não queria falar isso, mas o senhor já falou. Sou humilde, mulher da vida, né? Mas acho que minha leitora, né? Chulinheira. Né? E ela realmente estava achando achacada por um policial, né? Que queria tomar todo mês dela um dinheirinho. E ela me ligou para mim, me contou o fato, eu imediatamente procurei o comandante da Polícia Militar e removi ele de Alta Floresta, joguei ele lá para Vila Rica. Né? Podia aprender porque lá no Vila Rica não tem cabaré. Pra respeitar, né? Pra respeitar. Certo. Uma pergunta que fizeram pro senhor. Teve alguma coisa, na sua gestão, foi fechado um restaurante chamado Pedrocian? Teve algo assim? Ou não foi na época do senhor isso? Às vezes as pessoas mandam perguntas e se confundem. Não. O restaurante universitário, não é isso? O restaurante Maria Aparecida Pedrocian, chamado REMAP. Isso, REMAP. Isso foi criado no governo Pedro Pedrocian, a pedido do então estudante secundarista Oswaldo Sobrinho, que depois virou deputado estadual, deputado federal, vice-governador do estado, senador, enfim. Vice do Jaime. Vice do Jaime, depois suplente senador, assumiu o governo, assumiu o Senado. Nosso amigo o professor Oswaldo Sobrinho. Né? Esse restaurante, quando fui governador, eu acho que já não estava mais funcionando. No meu governo, eu criei um restaurante aqui no CPA. Restaurante para o servidor público. Djalma Ferreira de Souza, que era um servidor público que morreu, presidente da Associação dos Servidores, morreu num acidente de carro na Bahia. Num congresso que ele foi lá, foi atropelado. O Djalma, eu homenageei ele com uma escola, ali no Morado do Ouro, e com um restaurante. Esse restaurante atendia tinha dois departamentos. Um para o servidor bandejão, mantido pela ProSol, a dona Isabel, que comandava essa parte, a Fundação de Promoção Social, que o funcionário público pagava R$1, né? R$1, um cruzeiro, não sei o valor da moeda, é que você fosse um restaurante popular para os servidores públicos do CPA, almoçar. E tinha um restaurante ao lado, anexo, um setor, que era prato executivo, que era cobrado um preço mais salgadinho um pouco, para servir ao pessoal, o secretário de Estado, diretor de órgãos, chefe de setores, deputados, quem quisesse, que tinha uma comida muito boa, né, por sinal. Mas aí, logo que eu deixei o governo, veio o governo Bezerra, acho que foi no governo do Dante de Oliveira, não sei de quem, de Jaime Campos, não sei quem foi, esse restaurante foi fechado e hoje é agência do Banco do Brasil, aqui no CPA. Esse restaurante Pedrocian, o senhor não lembra direito? Não, esse restaurante Pedrocian é muito antigo, eu era estudante, guri. Era de estudante na época, não lembro não sei quem foi. Certo. Esse restaurante que o senhor falou, a Ana Maria, né? É Ana Pedrocian que o senhor falou? Maria Aparecida Pedrocian. Esse não é da sua época? Não, é deve de Oswaldo Sobrinho guri, né? Oswaldo Sobrinho, então isso é da Tá com 80 anos. Entendi. Caiu, dia 1º agora teve um acidente com a figura do santo, né? São Bom Jesus de Cuiabá. E o que aconteceu? Que a família Campos colocou à disposição? Não, eu sou católico professante, não nego a minha mente religioso. Né? Não tenho nenhuma discriminação, mas sou católico. Declarado. Devoto, né? Eu estava lá dia 1º de janeiro, que é dia do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Após a Santa Missa, haveria uma procissão. E, lamentavelmente, ocorreu um incidente desagradável, triste na história. Porque, ao colocar a estátua do Senhor Bom Jesus de Cuiabá no andor, não amarraram como deveria, não parafusaram como devia, e ao sair carregado para vir para a rua, caiu, tombou a imagem e quebrou. E ainda bem que não é a imagem original. A original não sai do local e é protegida por um vidro à prova de bala, né? Quer dizer, é uma coisa bem cuidada. Era uma imagem, é uma réplica. Quebrou essa imagem e nós que estávamos lá oferecemos, eu e o Sandro Jaime, e ajudar a restauração dessa imagem, que é feita só em Minas Gerais. Em Ouro Preto tem um restaurador
muito importante, porque as terras dos grandes, Ouro Preto, Ouro Preto, Mariana. Mariana, Tiradentes em Minas, onde tem os grandes restauradores, né? Terra de Aleijadinho, Uhum. e que vai para lá a estátua e vai custar aproximadamente 40 mil reais. Então nós estamos fazendo uma campanha e eu me coloquei à disposição para ajudar essa. E fizemos um outro grande gesto. Nós conseguimos, para a restauração da igreja de São Benedito do Rosário, que é a mais importante aqui de Cuiabá, histórica, né? Ali no morro, né? Há um recurso financeiro de 4 milhões e meio, sendo 2 milhões da Assembleia Legislativa, que eu e o deputado Botelho colocamos à disposição da Arquidiocese de Cuiabá, do Bispo Dalmário, como também o senador Jaime Campos colocou 2 milhões e meio de emenda, que já está em Cuiabá, aguardando apenas o início das obras, para se utilizar esse dinheiro para restaurar a Igreja São Benedito, cuja obra vai custar cerca de 6 milhões de reais. 6 milhões. 6 milhões para restaurar. Para a gente caminhar para o encerramento, falamos de passado, de presente e o que o futuro aguarda. O senhor é pré-candidato a mais alguma coisa? Meu nome está sendo lembrado para ser presidente da Assembleia Legislativa ou participar da mesa diretora. Vamos aguardar a eleição final desse ano aqui e, se eu continuar e para a mesa diretora, pretendo fazer um bom trabalho. Agora, se não for, também vou continuar trabalhando como um simples parlamentar, ajudando o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso. Quanto ao futuro, uma nova eleição, sou Deus. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 anos, mas meu nome também, se eu tiver com saúde, com inteligência, com postura, aí eu estou pronto para disputar uma nova eleição, se necessário. Caso contrário, encerrar com muita honra o meu mandato. Política você tem só porta de-entrada, né? Difícil não tem porta de sair. saída, né? Ou você sai e tem que voltar, como eu fui comigo. Voltei, pensei que ia ficar fora, não consegui. O senhor só não foi, então, presidente da República e vereador. Vereador, sim. Certo. Pra gente nem o início nem o último. Também ser presidente da República né? E o senhor foi vice-presidente do Senado ou primeiro secretário? Eu fui primeiro secretário da cidade e vice-presidente. 2 cargos. Num mandato só de senador, no mandato você só. foi... Foi presidente da Comissão de Infraestrutura e Serviços do Senado, 91, 92, 93, 94, primeiro secretário, 94, 95, 96, vice-presidente, 97, 98, vice-líder do governo Fernando Henrique Cardoso. Nesses 18 anos eu brilhei lá no Senado como um dos melhores e mais atuantes senadores de Mato Grosso. Graças a Deus, até hoje sou muito querido lá no Senado Federal. O senhor acha que hoje tem muitos partidos políticos? Hoje tem muito, tem 40. Isso é ruim? Péssimo. Isso é democracia, é anarquia. Deveria ter só uns 10. No máximo 6. Não tem mais do que 4, 5 linhas ideológicas no país. Mas dois extrema esquerda, extrema-direita. Extrema esquerda, uma esquerda, um centro-direita, direita. É isso aí só. Ok? Bom, pra gente começar o encerramento, diz uma coisa aqui pra nós. Mandaram perguntar pro senhor isso aqui. Quem que foi pro senhor o melhor governador de Mato Grosso? Olha, são vários. Seria injustiça, eu acho que tivemos grandes governadores. Desde o império, do tempo que Mato Grosso era província, né? Até a atualidade. Mas nos últimos anos, eu acho que um governador que marcou a história de Mato Grosso, com certeza, Pedro Pedrociano. Pedro Pedrociano. Para mim foi. E o presidente da República? O presidente da República, sem dúvida alguma, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Um prefeito de Cuiabá? Prefeito de Cuiabá? Olha, eu acho que foi bom prefeito aqui em Cuiabá, o Rodrigues Palma. Rodrigues Palma? Foi um grande prefeito. Faz muitos anos? Foi o governo Garcia Neto. Os 4 anos do Garcia Neto, que era sogro Que o dele. senhor era de Vargem Grande. Eu era prefeito de Vargem Grande e o Palma era prefeito de Cuiabá. Seu, Então, eu acho que o Palma marcou muito a história como um bom prefeito de Cuiabá. E de Vargem Grande? Vargem Grande, eu acho que antes era Jaime, agora é Lucimar Campos. Foi muito boa. Muito boa, muito competente. Certo. Qual que o senhor, se quiser falar, eu faço isso no final, que nota que o senhor daria para o governo do presidente Lula? 0 a 10. 6. 6 para o atual. Atual governo. O passado, não esquece o passado, larga de passado. E para o governador Mauro Mendes? 8. 8. Ele é bom governador, mas deixa a desejar muito na parte política. Mas como gestor, está saindo um bom governo. Certo. Ele, por exemplo, todo mundo fala isso, que ele é muito melhor que o Pedro Táxi, por exemplo. Pedro Táxi não existe. Certo. Só para finalizar,
O senhor é fluminense, né? Graças a Deus, desde quando eu nasci. O senhor prefere Fluminense campeão do mundo ou o senhor governador de Mato Grosso de novo? Prefiro a segunda hipótese. Ele é melhor que... Tá bom, vou abrir aqui de novo. Deputado, como que é? O senhor tem um projeto aqui na Assembleia sobre a saúde, centros de hemodiálise, como que é isso? Realmente, hoje, um dos grandes problemas do Estado são os pacientes que necessitam de fazer a hemodiálise 3 vezes por semana, terem que deslocar 200, 300, 400 quilômetros, um dia sim, um dia não, para vir para Cáceres fazer o tratamento. Então, é o meu pensamento, e uma das minhas bandeiras para este ano é uma emenda para fazer um centro de hemodiálise em Ponte de Lacerda, a fim de que o paciente que necessita, lá de Comodoro, lá de Nova Lacerda, lá de Vila Bela, de toda aquela região, ao invés de deslocar 3 vezes por semana de ônibus para vir fazer a hemodiálise em Cáceres, faça lá em Ponte de Lacerda. Um novo, não só lá, a minha ideia é criar um lá, um outro lá na região do Aripuanã e outro centro de hemodiálise na região do Araguaia. Nós, deputados federais, temos destinado, deputados estaduais, desculpa, temos destinado no orçamento do Estado direito a indicar 12 milhões de reais para a saúde pública. Dos 24 milhões que nós temos direito de emendas, a metade é para a saúde. Desse recurso, eu pretendo anualmente transformar uma parte desse recurso para criação de centro para tratamento de hemodiálise no interior de Mato Grosso, para evitar esse sofrimento das pessoas deslocarem. Isso não é vida. O cidadão que tem o seu rim comprometido, que precisa de hemodiálise 3 vezes por semana, é um verdadeiro escravo de transporte, fica andando nas estradas perigosas, acontecendo acidente e muito cansativo. Outra ideia que nós temos com relação à região de Cáceres construir mais centros universitários da Unemate, e já fiz um compromisso com a reitora, do professora Vera. Este ano nós vamos criar um centro universitário lá em Colniza, no extremo noroeste de Mato Grossense, lá quase próximo a Rondônia, a região amazônica. A reitora já esteve conosco aqui reunido e eu já garanti no orçamento recurso para a criação do primeiro curso lá em Colniza. Além disso, queremos que a Unemate também venha para a Baixada Cuiabana. É um sonho nosso ter a presença da Unemate em Várzea Grande, aqui na Baixada Cuiabana. Portanto, a nossa história com Cáceres é muito grande. Quando o governador, eu fui o governador que mais investi. Criei o Polo Noroeste, que foi o programa de maior desenvolvimento econômico e social da região oeste de Mato Grosso, e Cáceres, de Mirassol. Fiz o asfalto da MT de Cacho, Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, aquela região de Jauru, levamos asfalto para Rio Branco, Salto do Céu, criamos todos os municípios, foi criado por Júlio Campos daquela região. O senhor, o senhor também criou várias das cidades que estão lá? Sim. Quais, por exemplo? Reserva? Foi emancipado o meu governo, Reserva Figueirópolis, Reserva do Cabaçal, Indiavaí, Jauru, todos foram criados no governo de Júlio Campos no dia 13 de maio de 1986. Além disso, as obras. Fizemos posto de saúde em toda a cidade, escritório da Emater, linha de transmissão de energia elétrica. Lá, antes de Júlio Campos, Cáceres tinha motor diesel que parava meia-noite. Da meia-noite até as 6 horas da manhã não tinha luz elétrica em Cáceres. Júlio Campos levou um linhão, levando energia elétrica para toda a região, ficando 24 horas de energia elétrica servindo a população. Então, a minha história com a região oeste é muito grande. Isso, os 2 governadores que mais trabalharam por vocês foi Júlio Campos e Jaime Campos. Na época, a prefeita de Cáceres, Nana Faria, sabe o quanto eu ajudei a prefeita Nana a ser uma grande prefeita que foi. Eu lembro que o prédio da prefeitura de Cáceres, lá na frente, o prédio da prefeitura está lá, Engenheiro Júlio José de Campos. E um hospital municipal que tem lá em Quatro Marcos, lá governo Jaime Campos. É verdade. Nós fizemos muita coisa por Cáceres. Começamos o projeto do hospital regional, que foi concluído na gestão do Carlos Bezerra. Olha essa foto que eu achei aqui na internet.
É verdade. Vamos colocar aí, essa linha do tempo do senhor. Muito de boa. todos os cargos. Qual que é a sua versão preferida? A minha versão preferida é essa de 82, governador com 36 anos de idade. Tá bom. Obrigado, Um abraço. Gabriel.